usa esses lábios, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, possa entrar com providência do céu. Meu Deus, em nome de Jesus, que o meditar da Tua palavra seja tão agradável a Ti e aos nossos corações. Ó Deus, usa com poder e graça, porque o Senhor é Deus. Tem misericórdia e capacita o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós iremos meditar hoje em um texto que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 20. Nós faremos a leitura de alguns versos, do verso de número 24 até o de número 3 do capítulo de número 21. Então, João 20, 24, a palavra do Senhor diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira alguma acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos, e os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, ficaram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Palavras do Senhor.
Glória a Deus. Esse louvor é maravilhoso, Ellen. Muito obrigado. Me abençoou muito. Amados, eu vou fazer novamente a leitura para que fique afixado em nossas mentes aquilo que o Senhor quer falar em nosso coração hoje. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira alguma acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-no no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Palavras do Senhor, palavras de vida, palavras que nos confortam o coração. Curve a sua cabeça. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei celestial, Pai, mais uma vez diante de Ti estamos, Deus, e peço a Ti neste momento, Senhor, diminui o homem no mais profundo, Deus, para que a Tua glória seja nítida neste lugar, meu Pai. Eu sou um pequeno, meu Pai, pobre, cego e nu. Não tenho nada, meu Pai, de mim mesmo que possa agradar a quaisquer um dos Teus filhos que aqui estão reunidos. Por isso, meu Pai, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida neste momento, para apregoar a Tua palavra, essa palavra que é santa, que é pura, que transforma, meu Pai. E eu te peço a autoridade que vem dos altos céus para comunicar aos Teus filhos aquilo que o Senhor tem, meu Pai, para cada um de nós nesta noite. Para isso, apaga esse homem pecador no mais profundo, que o Senhor seja nítido neste lugar, através de cada uma dessas palavras que virão diretamente dos altos céus. Te peço isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós acabamos de fazer a leitura de um dos textos mais complexos, ao meu entendimento, sobre a humanidade na Bíblia. Nós acabamos de ver aqui o relato de um dos discípulos de Jesus. Talvez o discípulo mais mal compreendido também, pelo fato de ser conhecido por nós e, no decorrer do tempo, como aquele que é um discípulo incrédulo, que só crê se ver. E isso, às vezes, nos deixa um pouco triste com Tomé. Porque, de fato, Tomé, ele foi incrédulo. E ele chegou a falar que não creria se não tocasse no Mestre, se não visse pessoalmente. E muitas vezes nós, como cristãos, também o fazemos. Muitas vezes nós falamos isso não dessa forma, mas com a incredulidade pelo fato de não ver as coisas acontecendo nitidamente e acabamos deixando de crer nas maravilhas do Senhor. Contudo, só quem é lembrado como aquele que não crê é Tomé. E quando lembramos dele, é sempre para fazer a ênfase de que ele não cria.
jamais é para fazer um outro tipo de narrativa sobre essa personagem. Geralmente nós usamos Tomé como um bode expiatório, no qual nós falamos, esse realmente só crê se vê, né? E quando nós falamos com outras pessoas que percebemos de algum modo uma incredulidade, nós falamos até para a pessoa, nossa, você é igual Tomé. Muitas vezes usamos até esses jargões para rotular pessoas. E aqui começo, então, uma reflexão sobre a vida de Tomé, justamente nesse princípio. O princípio do rótulo que colocamos nas pessoas. Geralmente, irmãos, nós temos a tendência de rotular pessoas. E muitas vezes os rótulos que nós colocamos não são rótulos bons e positivos. Geralmente usamos rótulos negativos para adjetivar as pessoas, para colocar nessas pessoas uma carga muito forte de erros. E assim nós fazemos por conta do pecado que habita sim em cada um de nós. Todos nós somos seres humanos e somos pecadores. E o pecado que habita em nós nos leva muitas vezes a fazer isso até inconscientemente. Nós colocamos uma carga muito mais negativa do que positiva sobre as pessoas. Contudo, o texto que nós lemos aqui, ele não nos implica a essa ação, e sim a uma meditação. Porque é muito fácil olharmos para essa personagem e introduzir a ideia de que ele é uma pessoa que erra porque não crê, só crê se vê. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas falhas, para as nossas complexibilidades, nós conseguimos encontrar em cada um de nós a descrença. Ou você nunca passou por aquele momento de dúvida? Ou será que só eu passo por aquele momento de, será, Senhor, que eu estou no caminho certo? Será que esse passo que eu estou dando é o passo correto a se dar? Muitas vezes nós entramos nesse pensamento, porque somos seres humanos. E geralmente nós só nos aliviamos das cargas emocionais que agregamos por conta disso, depois que vemos as coisas acontecendo. Então dar um passo naquilo que nós não vemos é muito complicado, porque geralmente a dúvida nos impugna a não crer. Muitas vezes o medo de ir além, mesmo não vendo as consequências fins, ou aquilo que nos trará de consequência boa ou má, isso também nos impugna a sermos pessoas um pouco mais acometidas. E isso na fé, irmãos, é de fato um erro. Mas eis aqui uma história que nos traz um grande alívio. Nós estamos falando de um dos discípulos do Senhor. E nós estamos falando aqui de um momento em que esse homem está fraco. Porém, esse momento só acontece por uma situação. É bem visto que no capítulo de número 20 de João, a perícope anterior a esse evento, ao qual Tomé diz que só acreditaria no Senhor se assim o visse, se tocasse em sua mão e o seu lado, acontece algo que ele não presenciou. O que aconteceu? Jesus aparece pela primeira vez diante dos seus discípulos após a ressurreição. E Jesus aparece neste momento, o discípulo que não estava era exatamente aquele que não creu. O que eu quero dizer para você, como um primeiro ponto de análise para as nossas vidas hoje, em cima desse texto tão lindo, é exatamente isso. Às vezes, irmãos, o motivo de sermos incrédulos está no fato de não estarmos plenamente na comunhão com os irmãos e com Cristo. Tomé, ele não creu que Jesus poderia ter sido ressuscitado pelo fato de não estar com os irmãos congregado. Então aqui há um perigo muito grande a ser observado por nós como igreja. Irmãos, quando nós estamos longe da comunhão com o Senhor, nós perdemos momentos ímpares na vida e na comunhão com Deus.
Quando nós estamos distante da comunhão, da congregação, nós deixamos de ver o testemunho da ressurreição de Cristo. Nós deixamos de partilhar esse momento tão maravilhoso das ações de Jesus ressurreto em nosso meio. Então aqui, a primeira observação é justamente essa. Há um perigo muito grande para todos nós, quando nós deixamos por algum momento de estar na comunhão com Cristo. Estou falando aqui para a igreja, mas falo também diante das redes sociais. E a pandemia nos deixou algumas sequelas muito grandes sobre isso. Com o evento pandemia, veio-nos também o evento da era digital e dos cultos digital. O culto digital tem o seu sentido e tem também a sua finalidade. Contudo, o culto presencial é o momento em que você partilha da comunhão mais plena uns com os outros. É nesse momento em que você está simplesmente adorando o Senhor na sua casa, com os seus parentes, entes queridos que estão do seu lado, que aqui na igreja também existem várias outras pessoas, cada uma no seu perfil e cada uma com a sua história. E às vezes você vai ouvir aqui no culto uma pessoa que chegou totalmente triste, magoada, flagelada, sem nenhuma percepção de melhor em sua vida, e partilhou do momento da comunhão com os irmãos, e testemunhou Cristo no meio da igreja. E isso modificou a sua vida, e ela começa a testemunhar aos quatro cantos aquilo que Deus fez através da sua palavra e do testemunho dos irmãos que aqui estão. Por isso, o culto presencial é algo que você não deve, de fato nenhum, a não ser que você não tenha condições mesmo de caminhar até a igreja, de estar. Porque a igreja, ela tem um sentido de coenonia, de estarmos ligados uns com os outros, e é nesse momento que nós partilhamos dessa comunhão mais próxima, e que nós entendemos as particularidades daquilo que acontece na vida de um e do outro irmão. É nesse momento que você pode receber uma palavra de um irmão que talvez nem sabe o que está se passando na sua vida, mas ele vai falar para você: não desista, porque ele vê o seu semblante triste, caído, e como um servo de Deus ele vai levantar o seu ânimo. A igreja tem a sua finalidade. Tomé perdeu isso no momento em que Jesus foi crucificado. Aquele momento para Tomé foi um divisor de águas, porque fez com que ele se introvertesse dentro de si mesmo e não cresce mais em tudo que ele havia que ele tinha visto com seus próprios olhos. Tudo aquilo que ele tinha participado tão proximamente com o próprio Messias, ele deixou de crer. E a prova disso é que ele se afastou da comunhão com os irmãos. E o problema é que quando você está longe da comunhão dos irmãos, você deixa de presenciar momentos maravilhosos na fé com Cristo. Então, pense com carinho na história de Tomé e veja também o que levou esse homem a titubear tanto em sua fé. É muito fácil, como disse eu no início, julgarmos Tomé como uma pessoa que é falha. Mas esse homem, ele teve um processo para que chegasse nisso. Mas aqui eu quero também te trazer um segundo ponto de análise e também te trazer uma perspectiva fantástica daquilo que Jesus representa em nossas vidas. Porque Tomé estava assim triste, magoado, incrédulo, porque ele tinha visto o seu mestre, aquele que ele acreditava ser o Messias, ser morto pelos romanos. E ali ele acreditou, tudo acabou. Isso tudo aqui chega a um ponto final. Isso fez com que ele não cresce mais e não participasse mais da comunhão com os irmãos. Mas no momento em que ele volta ao encontro dos irmãos, ele vai dizer isso porque ele está magoado. Então eu quero te dizer também, talvez nessa noite você tenha algumas reservas no seu coração, e você tenha entrado na igreja
pensando assim também. Talvez você esteja passando por um processo da sua vida tão complexo que os irmãos que estão aqui não sabem o que está se passando. E a sua mente está levando a você ter essa mesma ideia que Tomé, de não crer mais, porque você não tem visto as grandes coisas que o Senhor há de fazer. Mas a boa notícia é que o Senhor, Ele sempre nos encontra nos nossos momentos de dúvida. O Senhor, Ele jamais nos abandona. Porque Tomé, depois de discursar a todos os irmãos, dizendo que ele não creria se ele não tocasse, ele não precisava só ver Jesus, ele tinha que testar Jesus e saber se ele era realmente o Filho de Deus. Ele agora não é mais uma pessoa que vai crer, porque ele está vendo ali todo o movimento acontecendo. Não, agora ele está pondo em teste. E a fé muitas vezes também nos leva a isso, colocar à prova até mesmo o nosso Senhor. Existem alguns tipos de orações imprecatórias ao próprio Deus. Se o Senhor não fizer isso, Deus, eu não faço aquilo. Algumas pessoas costumam orar até dessa forma, colocando Deus em xeque. Só que Deus, sabendo das nossas fragilidades, Deus sabendo das nossas dificuldades, Ele não nos abandona. E o que Jesus faz é maravilhoso, porque Jesus espera o momento certo. 8 dias depois, quando Tomé está ali, junto aos outros, Jesus aparece novamente. E Jesus faz algo maravilhoso, porque o local onde eles estavam tinha uma porta para se acessar. Mas Jesus já começa demonstrando aquilo que Ele é. Ele é soberano. E nada pode evitar a sua ação. Isso o texto nos mostra, dando a implicação de que as portas estavam fechadas, mas Jesus é introduzido no meio deles. Jesus simplesmente aparece em meio aos irmãos. O que eu quero te dizer aqui, talvez você não esteja vendo Jesus ainda, mas eu posso te garantir, Jesus está aqui. Jesus está aqui nessa noite, e Ele está no nosso meio. Só que Tomé, como bem disse, ele é uma pessoa que agora está com a sua fé abalada. É uma pessoa que está passando por um processo de dúvida muito grande, e ele precisa realmente testar. Mas olha que fantástico que é o nosso Deus. Olha que coisa linda que é a ação de Jesus. Jesus não desconsidera nem mesmo as nossas fragilidades. Porque Jesus, ao entrar e ali com os irmãos estar, a primeira coisa que Ele faz é chamar Tomé e fala: vem, Tomé, toque nas minhas mãos, toque no meu lado. Observe aqui que Jesus não chega dando uma dura nele. Observe que Jesus não chega rotulando Tomé como um incrédulo que não serve ou que não presta mais para nada. Observe que Jesus não vai falar: por que você estava distante a primeira vez que eu vim? Jesus não faz nada disso, pelo contrário, Ele, entendendo a necessidade daquele homem que estava passando por um processo de dúvida, Ele faz então com que a sua necessidade seja atendida. É isso que você precisa, Tomé? Então o faça. Toque do meu lado. E ele toca. E observe então o que Tomé já fala na sequência. Tomé agora, depois que vê Jesus, depois que toca em Jesus, aí sim ele reconhece. Mas ele não só reconhece que é Jesus mesmo, ele faz uma das narrativas mais lindas que todo o Evangelho nos apresenta sobre Jesus. Ele vai falar: Senhor meu e Deus meu. Essa fala, existe uma carga emocional e também religiosa para a época muito grande. Quando ele fala essa frase, ele está reconhecendo Jesus não só como Messias, mas como o próprio Deus. E você vai ver que o texto vai nos levar
a ideia de que nem tudo do que Jesus fez está registrado, mas João fez questão de registrar essa fala de Tomé, porque o livro de João tem essa particularidade. O livro de João, ele começa a introduzir a todos nós o Jesus Messias como o próprio Deus. É tanto que em João 1:1 ele vai dizer: no início ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Porque João está enfatizando, Jesus não é só o Messias, aquele que vem para salvar. Jesus é o próprio Deus, é o próprio Filho encarnado que veio para a salvação de muitos. Essa é a ideia de João. E aqui, nesse verso, nós encontramos então a declaração disso de um outro judeu. E para o judeu, reconhecer isso era algo que era muito forte. Porque o judeu é monoteísta, ele crê em um Deus único, todo-poderoso, onisciente, onipotente, univalente, é o único que está acima de todos. E Yahvé, um tetragrama que eles nem ousam falar o próprio nome de Deus. Esse Deus único era um respeito muito grande. Mas quando Tomé aqui faz essa declaração, ele está dizendo: o Senhor não é só o Messias. O Senhor é o meu Deus. O Senhor não é só o meu Salvador. O Senhor é o Deus único, verdadeiro, que veio para nos salvar. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui nós vemos então a transformação que Jesus causa, o que ele ocasiona na vida da pessoa, quando ela realmente é impactada por ele. Nós vemos uma transformação maravilhosa de um homem que estava incrédulo e agora está assumindo publicamente: o Senhor é o meu Deus, o único Deus. Mas Jesus faz uma repreensão que é muito prudente. Mas tu só creu em mim porque viu? Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Sabe por que Jesus deixa também essa palavra? E por que João registrou essa palavra nesse livro? É porque aqueles que não viram Jesus, somos eu e você. Mas se você está aqui nesta noite, é porque mesmo sem ver, você está crendo no Filho de Deus. E Ele está te vendo também. E Ele está cuidando de você também, como Ele cuidou de Tomé. Não se esqueça disso. Deus, Ele se importa até mesmo com a sua dificuldade. Com a sua dificuldade de reconhecê-lo como o próprio Deus. E Ele não te abandona. Ele considera isso. E Ele vai até você no momento mais frágil da sua vida. E Ele muda. Esse texto, se acabasse simplesmente aqui e não tivesse mais nada a falar de Tomé, seria um texto que nos deixaria eufóricos e felizes por ver tamanha transformação e ver da incredulidade a restauração de fé que Jesus faz na vida do ser humano. Contudo, João também faz questão de registrar algo a mais, que é um terceiro ponto para que nós tenhamos de reflexão, e aqui eu quero fazer com você essa leitura do capítulo 21, do verso 1 a 3. João vai deixar registrado para nós a seguinte informação: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Olha só, João está dando uma informação que agora não é mais a segunda vez, em que Tomé assume publicamente que ele é o Deus verdadeiro. Aqui já é uma terceira vez que Jesus está se manifestando. Só que essa particularidade desse texto, ela se torna algo também de muita reflexão a nós cristãos. Por quê? Seria forçação nós introduzirmos no texto algo que ele não fala. E realmente ele não fala de incredulidade, esse texto. Ele fala de uma restauração que será feita principalmente na vida de Pedro.
É nesse momento em que Pedro vai sair para a pesca, vai passar a noite inteira pescando e nada vai conseguir. Alguns teólogos introduzem a esse momento a ideia de incredulidade, pelo fato de Pedro e os outros discípulos terem voltado a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus. Eles voltaram às suas atividades corriqueiras de antigamente. Isso, de fato, se nós analisarmos dessa forma, nós iremos mesmo pensar assim: quando uma pessoa está longe de Jesus, ela volta a fazer tudo aquilo que ela fazia. E, nesse caso, uma implicação muito negativa, porque são coisas que não devem se fazer. E se nós olharmos e analisarmos, de fato, a restauração que é feita nesse texto na vida de Pedro, nós podemos até fazer essa análise. Contudo, volto a reiterar, o texto não fala isso com clareza. Seria forçação de barra fazer isso. Então nós vamos analisar ele com um pouco mais de clareza também nesse aspecto. Mas eu quero te trazer essa ideia porque, de fato, essa particularidade desse texto nos deixa pensativos. Porque qual foi a ideia de Jesus quando chama Pedro a segui-lo? Eis que agora você já não é mais pescador. Eu te faço pescador de homens. Quando Jesus morre na cruz e passa-se os dias, ele ressuscita, Pedro já viu. Pedro presenciou Tomé afirmando que ele era o Deus único. Mas Pedro ainda assim vai voltar a fazer a pesca. Aquilo que Jesus falou taxativamente a ele: você não será mais pescador, você pescará homens. Só que Pedro nesse momento também estava ferido. Pedro também estava triste e abatido. Talvez até com uma particularidade maior. Pedro é aquele que sempre se expõe, aquele que tem um ímpeto que o faz sempre ir além, na frente até mesmo dos outros discípulos. Talvez isso o fez se tornar o primeiro líder da igreja. Aquele que tomou a frente mesmo e levou os outros discípulos a caminharem na fé junto com ele. Mas Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E esse texto vai nos mostrar Jesus restaurando ele e falando 3 vezes também para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, como ele tinha negado Jesus. O que eu quero dizer com você sobre esse texto é exatamente isso. Às vezes, o fato de vermos Jesus, às vezes o fato de termos até experimentado Jesus, não nos credencia a estarmos com Jesus. Esse é um fato muito complexo em nossa vida. Porque nós vimos aqui Tomé declarando: o Senhor é o único Deus. O Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus dos nossos pais. Era isso que ele estava falando. O Senhor é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. O Senhor é o Deus verdadeiro. Só que quando Pedro, em sua fragilidade, diz: eu vou pescar, quem está no barco? Aquele que tinha assumido publicamente que Deus era o Deus encarnado, Jesus Cristo. A palavra vai dizer: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: nós também vamos. Olha aqui, o que eu quero te falar com isso neste momento. O primeiro ponto que nós tivemos de reflexão nessa ministração é que o fato de estarmos longe da comunhão dos irmãos nos impede de ter momentos verossímeis da presença de Deus. Isso é um cuidado que nós devemos ter. O segundo ponto de análise que nós tivemos é justamente a ideia de que Jesus não nos abandona. E mesmo nós, sendo frágil como somos,
e estando em um momento em que nós nem estamos mais crendo, Jesus não desiste de nós e nos restaura. E Ele se mostra como Deus verdadeiro. Ele se coloca em nosso meio e faz sinais e prodígios maravilhosos. Só que também há um terceiro ponto e um perigo aqui também exposto. Não é pelo fato de você estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, porque Tomé não só creu em Jesus, ele voltou à comunhão. Agora ele anda junto com os irmãos. Agora onde os irmãos vai, ele vai atrás. Então, isso é algo bom que nós podemos observar. Contudo, é algo também que nós podemos ter um pouco de análise mais profunda. O fato dele estar com os irmãos é um fato que influencia ele negativamente. Porque se Pedro, de fato, estava também neste momento desistindo de tudo e voltando àquilo que eram as suas origens, Tomé disse a Pedro: eu vou seguir você agora. E não mais o Cristo que ele tinha assumido, que é o Deus único. Às vezes isso é um perigo dentro da igreja. Nós estamos na igreja por causa de um Senhor, por causa de um Deus verdadeiro. E às vezes nós somos influenciados por outras pessoas e acabamos deixando de seguir Jesus para seguir pessoas. Isso acontece muito com líderes, principalmente líderes espirituais. Alguns líderes espirituais, jactando-se da situação a qual ele se encontra, de liderança, ele influencia as pessoas a viverem em prol a ele. Eu já ouvi um pastor uma vez dizer que a igreja tinha que pagar um carro para ele. Tinha que comprar um carro para ele. Porque ele era pastor e ele estava indo de condução para a igreja. E ele, como sacerdote de Deus, não poderia. A igreja tinha que fazer isso por ele. A fé, sem observar as Escrituras, nos faz cair em erro e a seguir movimentos contrários ao que Deus nos chama. Esse homem estava errado. Não é pelo fato dele ser pastor que ele tem que ser honrado. O que a palavra diz a nós é que se você quer ser o maior, seja o menor de todos. Se você quer ser grande, humilhe-se. O problema é que a sociedade não entende a humilhação. Humilhação para a sociedade é quando você está sendo esmagado pelo outro que é superior a você. Mas humilhar-se é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Sendo Deus, não usurpou-se sê-lo. Antes, ele tomou sobre si as nossas dores e morreu em morte de cruz, humilhando-se totalmente. Ele é todo-poderoso, o Deus verdadeiro, mas morre como um homem frágil na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. O que nós temos que passar para as pessoas como cristãos que somos, é essa mesma identidade. Nós somos pequenos, nós somos seres falíveis, a começar de mim. Não é o fato de estar com um microfone nas minhas mãos, ou estar na frente dos irmãos a apregoar o Evangelho, que me credencia a ser maior do que ninguém. Pelo contrário, isso tem que me fazer ser menor do que todos vocês. E é isso que eu busco, para a glória de Deus. E eu espero que você também o faça. Porque seguir movimentos, às vezes é contrário a seguir Jesus. E é isso que nós estamos vendo na vida de Tomé. Se a história dele tivesse acabado no capítulo 20, nós fecharíamos muito lindo a história de transformação. Só que, bem como Tomé, nós somos seres humanos. E a nossa história não acaba no momento da nossa conversão. Pelo contrário, ela começa ali. E haverão momentos em que nós teremos dúvida novamente. Hão de vir dias ruins em que nossa fé será colocada à prova. E é nesse momento que você tem que declarar a Jesus. Porque mesmo sem ver o que Ele está fazendo, você tem que crer. Porque bem-aventurado
são aqueles que não viram, mas creram. Que Deus assim abençoe a sua vida e te dê uma semana poderosa na presença desse Deus. Amém? Deus abençoe.